Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste domingão, rodada de número 8 da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve 3 jogos nesse sábado. O Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino por 2-1, o Fluminense derrotou o Atlético Mineiro por 1-0 e o Palmeiras derrotou o São Paulo por 1-0. Neste domingo, 7 partidas: Remo e Bahia, Atlético Paranaense e Coritiba, Cruzeiro e Santos, Vasco e Grêmio, Vitória e Mirassol, Internacional e Chapecoense, Corinthians e Flamengo. O Cruzeiro precisando aí de todo jeito de vencer a primeira para a situação não ficar ainda mais complicada e entregar aí um momento de um pouco de paz para o técnico Arthur Jorge, que começa a viagem muito provavelmente neste domingo para deixar o Catar e é aguardado nesta segunda-feira em Belo Horizonte. Infelizmente a logística não foi possível, mas a ideia era que ele estivesse hoje no Mineirão. Isso não vai acontecer. O Al Rayyan, inclusive, deve se despedir do técnico neste domingo, é a expectativa, e depois aí sim o caminho fica mais do que livre para o Cruzeiro anunciar. Não tem mais nenhuma parte burocrática para ser definida. A partir de terça ou quarta, aí eu falei isso porque o Cruzeiro deve dar folga na segunda-feira, porque é o período de data FIFA, só volta a jogar na outra quarta, dia 1º de abril. Então tem que ver se vai ter folga segunda ou se segunda e terça, porque já vem de uma maratona maior, com os jogadores tendo pouco período de folga. Se não tiver folga na terça, aí sim os trabalhos de Arthur Jorge começam na terça. Caso contrário, ele começa a era dele aqui no Cruzeiro na quarta-feira, mas o foco é total no jogo deste domingo, porque o Cruzeiro, como eu disse, precisa se reabilitar na Série A do Brasileirão. Mais de 40 mil ingressos já comercializados e a expectativa é de um grande público, quem sabe ali na casa de 45, 50 mil torcedores, neste domingo, às 4 horas da tarde, no Mineirão. E o Cruzeiro buscando a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai fazer aí Wesley Carvalho, ele que tem Gerson de volta, tem Matheus Pereira e tendo duas boas novidades, hein? De certa forma, recuperações aí absurdas, mas trabalho bem feito do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, porque Bruno Rodrigues e Lucas Romero treinaram normalmente com o grupo de forma integral e eles estão relacionados. Aí o aproveitamento depende do que vai fazer o Wesley Carvalho. Vamos acompanhar se tem chance até do Lucas Romero ser titular, completando aí 2 semanas apenas de recuperação, numa previsão ali até de 4 semanas, né? Volta antes o Lucas Romero, resposta boa no treinamento e vai para este compromisso aí diante da equipe do Santos. Eu não sei aí se está tendo algum problema aí de luz, é porque teve uma queda de energia aqui na minha região e aí a luz ficou oscilando bastante, uma fase deu problema, enfim. Vamos lá com as quentes do dia normalmente. Agora, em contrapartida, o Wesley Carvalho não deve contar mais uma vez com o Caio Jorge. E aí, cada um na rede social pode criar a sua teoria. O Caio Jorge foi um trauma quando o Hulk estava caindo, ele tenta chutar a bola, acaba acertando o Hulk, toma amarelo naquele final de jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, na final do Mineiro. E aí o dedo inchou bastante logo depois, tanto que na comemoração ali, acho que todo mundo viu que ele estava até de chinelo, né? E desde então o Caio Jorge fez tratamento. Havia um diagnóstico bem positivo de que ele pudesse voltar naquela partida do final de semana contra o Vasco, mas ele não conseguiu se recuperar. Então perdeu toda aquela última semana de treinamento depois da final do Mineiro e os primeiros dias desta semana. E só voltou a trabalhar no campo nos últimos dias. E por não estar 100%, e ele já falava inclusive que não estava na melhor condição física, o Cruzeiro e, claro, né, todo mundo fazendo o diagnóstico aí de que não adianta ir para mais um jogo sem estar 100%, ainda por causa de perder muitos treinos com o grupo, e o Caio Jorge vai voltar justamente na estreia do Arthur Jorge, né, diante da equipe do Vitória, na quarta-feira seguinte à data FIFA, o jogo no Mineirão. Então, não tem absolutamente nada a não ser isso, que foi um trauma realmente no pé, e aí o dedo ficou bastante inchado. Nos primeiros dias, dificuldade até para colocar o pé no chão,
depois mais tratamento intensivo e só nos últimos dias é que ele fez trabalhos no campo. Então, longe de estar na sua condição física ideal e por isso o Caio Jorge devendo ficar fora até mesmo do banco. Uma chance que pinta mais uma vez uma sequência, né, para o Neisser, que marcou o gol diante da equipe do Atlético Paranaense, tinha feito aquele gol de empate lá, que a cabeçada do Chico, a bola bateu nele, entrou e o gol foi dado para ele. Então, o Neisser vai comandar o ataque neste domingo diante da equipe do Santos. Repito, quem quiser criar alguma teoria, vai criar de forma desnecessária, né? E vai jogar contra aí neste momento. Vamos lá, sobre Arthur Jorge. O técnico é aguardado na segunda-feira a Belo Horizonte. Como o Cruzeiro joga no domingo, penso que a segunda-feira deva ser de folga. E aí, não sei se a retomada dos trabalhos na terça, mas a partir de terça-feira o Arthur Jorge já trabalhando aí como novo comandante do Cruzeiro, iniciando a sua era na Toca da Raposa 2. Se tiver folga também na terça, os trabalhos recomeçam na quarta e aí ele tem uma semana pensando na estreia diante da equipe do Vitória. Já está tudo acertado, a rescisão de contrato, inclusive, com o Al Rayyan foi feita hoje, e aí tudo certo, contrato de 2 anos com o Cruzeiro até o final de 2027. A comissão técnica é aquela que a gente antecipou e todos estarão na semana que vem em Belo Horizonte. Arthur Jorge aí mantendo contatos ali com a diretoria do Cruzeiro, com o departamento de futebol. Infelizmente não vai conseguir chegar a tempo de estar no Mineirão, mas a partir de segunda-feira aí sim, já em Belo Horizonte. Claro que ele precisa embarcar lá, que o voo não seja cancelado. Isso ainda não aconteceu, né? Não embarcou lá em Doha, no Catar, mas a expectativa é de que nada vai dar errado neste momento e o Arthur Jorge vai chegar aí para iniciar a sua trajetória aqui no Cruzeiro. Quanto ao anúncio, eu sei que a gente tinha falado que a tendência era ontem, né? Mas aí agora somente aguardar o Cruzeiro, né? Penso que tem que acontecer primeiro uma despedida lá do clube do Catar e depois sim o caminho fica aberto para o Cruzeiro fazer o anúncio oficial. Essa é a expectativa do torcedor, seria hoje, né? Ele chegaria hoje à tarde aqui em Belo Horizonte, mas é Natal lá em Doha, né? Então é uma questão de calendário, também isso atrapalhou um pouquinho. Sabemos que há uma alteração no espaço aéreo também daquela região, isso também influencia, né, por conta dos conflitos que acontecem ali naquela região do Oriente Médio. Há uma alteração, há uma mudança, mas a expectativa é que ele chegue até segunda-feira, né? Então até segunda-feira ele aqui em Belo Horizonte para conhecer a Toca da Raposa, para conhecer a infraestrutura que ele vai trabalhar e o que sabemos também, ele está trabalhando muito já com vídeo, né? Assistindo jogos do Cruzeiro, viu ao vivo o duelo do Atlético Paranaense, deve ter preocupado pra caramba, deve ter ficado com um pouquinho de cabelo branco, dor de cabeça, porque não foi bom, mas essa é a realidade, né, Abílio? Há uma semana, vamos dizer que a gente está trabalhando nesse nome, desde a coletiva ali do Pedro Júnior, aquela declaração do Pedro Júnior, a Itatiaia já falando o nome do Arthur Jorge, né, que seria o treinador, o plano A do Cruzeiro. Então a gente está acompanhando esse caso realmente bem de perto e é isso que dá para atualizar até segunda-feira. Ele deve estar chegando em Belo Horizonte, sim. Cruzeiro, em termos de time titular, eu acho que é um time titular com uma qualidade semelhante ali à do Botafogo de 2024, mas eu acho que em termos de opções para trocas, características, aquele Botafogo era mais forte. E pensando especificamente o time, tem uma diferença ali, por exemplo, o Botafogo de 2024 tinha o Luiz Henrique, né? Um jogador de beirada, de drible, de 1 contra 1, de muita explosão, de muita velocidade. O Cruzeiro hoje não tem essa peça à disposição. O ponta mais qualificado, de mais experiência que o Cruzeiro tem no seu grupo é o Sinisterra, que infelizmente convive aí com lesões recorrentes. Aí você tem o Arroio, que terminou a temporada de 2025 muito bem, que é um garoto de muito potencial, às vezes peca um pouquinho nas finalizações, mas nisso de jogo de velocidade, de jogo de espaço, ele vai muito bem, mas que hoje, pelo menos, não tem uma condição de titular
no Cruzeiro. Ele vai encontrar um Cruzeiro estruturado com 2 jogadores de lado do campo que são muito mais meio-campistas do que atacantes, né? O Christian até se desenvolveu, digamos assim, como um ponta, mas ainda não é esse cara de drible, de jogada de linha de fundo. O Gerson também não. Então ele vai ter que fazer algumas adaptações, mas pode ser um time com uma defesa muito forte, assim como era aquela do Botafogo, com o Fabrício Bruno e com o Vidalba recuperando confiança. Naquele time ele tinha o Almada, que era um jogador de muita inteligência para clarear, para pensar as jogadas. Ele tem o Matheus Pereira, tem a genialidade, o momento, né, a qualidade do Caio Jorge, que é um atacante de muita movimentação, que pode trazer um equilíbrio nisso também, de às vezes ele não ter esse jogador de explosão pelo lado do campo. Naquele Botafogo ele explorava muito os laterais ofensivos, laterais esses que o Cruzeiro tem. Então, é claro que cada trabalho tem uma realidade, tem uma história. Dá para ele adaptar algumas coisas, mas sim, creio que o elenco que ele vai encontrar aqui perde em comparação com o Botafogo de 2024. É o jogo tratado como uma necessidade de vitória. O Cruzeiro não venceu no Brasileiro. O Cruzeiro soma 4 derrotas no Brasileiro. O Cruzeiro tem 3 empates. Os 3 pontos são de empates. Então, essa necessidade de vitória com o apoio da Nação Celeste. Há todo um clima de jogo domingo às 4 horas, do Arthur Jorge ter sido contratado. Tudo isso favorece para que o Cruzeiro tenha aí uma boa torcida, um bom número e ver uma vitória. Essa é a realidade do Cruzeiro.